Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito nesse canal, já clica no botão de inscrever, ative o sininho para receber notificações e já deixa aí o seu like. Bem, parece que o Felipe Neto anda muito preocupado com a ideia da Terra plana. Não é de hoje, né, que ele apresenta essa preocupação, por ser, né, um bonequinho do sistema. Então fica claro entender o porquê, o motivo, né, de a Terra plana incomodar tanto o Felipe Neto, ok? Então vamos lá, eu vou colocar aqui o que ele acabou de postar nas redes sociais dele, né? Tá aqui no site Brasil 247. Felipe Neto, movimento terraplanista, aí ele fala aqui, ó, movimento terraplanista, anti-vacina e que o holocausto não existe ganham força, ok? Essas são as palavras do Felipe Neto. Olha só, vamos continuar lendo aqui, ó. O youtuber Felipe Neto fez um alerta em suas... Olha só, Felipe Neto fez um alerta em suas redes sociais. Os movimentos terraplanistas, anti-vacina e que pregam a inexistência do holocausto ganham cada vez mais adeptos no país. Bem, o que me interessa aqui é o da Terra plana, né, que é o que eu defendo aqui. Sobre vacinas eu acho que o doutor Afonso entende mais, né? E sobre essa questão de holocausto aqui eu não me envolvo nesse assunto, ok? Então vamos lá. Eu penso que... Mas vamos lá, vamos ver o que ele escreve aqui, ó. Deixa eu ver que saiu aqui, ó. Só para vocês saberem, ele postou aqui nas redes sociais dele. Terra plana segue crescendo a todo vapor. 8% da população brasileira já acredita. Esta é a preocupação do Felipe Neto. Ele diz aqui também, ideias anti-vacina crescem, né, como nunca antes. E agora a ideia de que o holocausto nunca aconteceu começou a crescer. Então, o que interessa aqui, Terra plana segue crescendo a todo vapor e já são 8% da população brasileira. Então ele está preocupado, né, com os milhões de terraplanistas aí, algumas pesquisas que saíram. Eu não sei se são 11 milhões, quantos são na realidade, eu não posso cravar aqui, mas na realidade, o que demonstra... Agora eu fico impressionado com uma coisa, eu vou fazer um comentário sobre essas postagens aqui do Felipe Neto. Porque quando vocês vão falar sobre como que você combate uma ideia, gente? Como que se combate uma ideia? Com argumentos, né? Se existe uma discussão sobre uma determinada ideia, você precisa apresentar argumentos para você combater aquela ideia cujo você não acredita naquela ideia. Então você só consegue combater uma ideia com novas ideias. Esse tipo de post aqui, ok? Terra plana segue crescendo a todo vapor, 8% da população já acredita. O que acrescentou para o debate e discussão que se põe aí sobre essa questão? O que esse post do Felipe Neto acrescentou para isso? Né? Isso é típico, gente. É o típico argumento, sabe? Que é um argumento sem argumentação, ok? Sem redundância aí. Então, na realidade, o que o Felipe Neto deveria estar preocupado é que existia uma ciência, ok? Uma ciência que era baseada em dogma, uma imposição do conhecimento, né? Que ninguém nunca tinha parado para pensar e questionar e que foi colocado na mente das pessoas como religião. É isso que o Felipe Neto tinha que entender. Então, olha só, se você apregoa algo que não pode ser questionado, isso não é ciência, é dogma. Ok? Ciência, ela é feita de dúvidas e não de certezas. Esse modelo de certezas, ele é uma religião, a religião heliocêntrica, ok? A religião mais difundida e mais intolerante do mundo. Então, na realidade, o que ele tem que parar para analisar, o que ele tem que ficar preocupado nas redes sociais é o seguinte: não pessoas que discutem ideias, porque ideias estão aí para ser debatidas. Uns concordam, outros discordam e a gente segue em frente. Se os nossos argumentos estão ganhando adeptos, é porque os argumentos deles estão fracos, ok? Os argumentos deles não estão convencendo as pessoas. Isso não significa que isso faz parte de uma guerra. Isso aqui não é uma guerra, isso aqui tudo bem, pode ser no mínimo uma revolução do conhecimento. Mas, obviamente, que num debate assim, do ponto de vista científico, ambos ganham em conhecimento. Seja quem está do lado de lá ou quem está do lado de cá. Agora, se os adeptos que estavam do lado de lá estão começando a vir para o lado de cá, é sinal de que os argumentos de quem está do lado de cá está surtindo efeito, ok? E os argumentos deles não estão convencendo mais ninguém. Então, ideia, você não combate atingindo pessoas, com argumento ad hominem, que ataca a pessoa e não a ideia. Todo mundo está percebendo isso, ok?
Então a população ela chegou no... A população não só do Brasil, como do mundo inteiro, ela chegou num nível, né, de que apenas palavras jogadas ao vento, como essas, não servem como parâmetro para se estabelecer uma regra. O que estabelece o conhecimento é a amostragem, a experimentação, a argumentação. Então, tudo isso é que vai fazer com que um movimento ele ganhe ou não adeptos. Okay? Não são palavras jogadas ao vento. Palavras o vento leva. O que leva as pessoas a crerem na ideia da Terra plana, no movimento, na ideia da Terra plana, como é que é uma ideia. Nenhum terraplanista aqui ataca pessoas, ataca as ideias dessas pessoas. Ok? O que essas pessoas fizeram ou deixaram de fazer. São as ações dessas pessoas que são debatidas aqui. Quem tem o hábito de agredir pessoas, de estereotipar pessoas, é o lado de lá. Só que as pessoas já estão acordando sobre isso. Então, por exemplo, eu quanto ao conteúdo do Felipe Neto, eu não posso falar nada contra a pessoa do Felipe Neto, porque eu não o conheço pessoalmente, eu não conheço a vida dele, não conheço ele como irmão, como filho, né? Então eu não posso julgar a pessoa, eu não posso atacar a pessoa do Felipe Neto, mas eu posso atacar o conteúdo do Felipe Neto, ok? Né? Eu creio que o conteúdo dele tinha que estar preocupado com o conteúdo dele, que é um conteúdo altamente emburrecedor e idiotizador das massas, né? Porque leva a uma espécie de entretenimento, assim, meio que inclusive se utiliza disso, o que a grande mídia faz, o conteúdo dele é bem parecido com a da mídia convencional, e faz com que as pessoas se distraiam para o que está por vir. Então, eu penso que é um dos conteúdos mais emborrecedores que, inclusive, atinge a nossa juventude, ok? Assim, tem coisas do Felipe Neto que eu concordo, mas a maioria, ele serve muito para a idiotização das massas, inclusive da juventude. Agora, uma coisa que eu quero colocar aqui, ok? Isso não significa que nós não podemos, que eu vou ficar aqui, eu posso aqui combater o conteúdo do Felipe Neto, quando ele falar uma bobagem, quando ele falar uma besteira, e ele pode não concordar com a Terra plana. Mas é preciso que apresente argumentos sólidos. Sim, quando você tem um conteúdo voltado, né, para o... Como que você tem um conteúdo voltado para a idiotização? Banheira de Nutella, né? Esses tipos de coisas, é um conteúdo voltado a coisas superficiais que não acrescentam nada, ok? Apenas serve para continuar distraindo as massas para o que vem, porque eu quero dizer para o Felipe Neto aqui que quando vierem as coisas que nós estamos alertando aqui há muito tempo, quando sobrevierem todos esses males que a gente vem falando aqui, você não está incluído, ok? Você não está incluído nos planos, né, da nova ordem mundial, por exemplo. Se você pensa que você tem um dinheirinho porque é um YouTube e que você está incluído nos planos dele, não, você não está, ok? E o seu conteúdo serve para distrair as massas sobre tudo que vem acontecendo. Então você ajuda com os estereótipos que você cria, com tudo isso você ajuda. Seria legal se nós debatêssemos o assunto abertamente, ok? Se tivessem essa coragem, né, de nos encarar e debater os assuntos concernentes às ideias que nós apresentamos abertamente, sem problema nenhum. Não que precise concordar ou discordar em si, mas ficar apenas jogando palavras ao vento não vai trazer benefício nenhum, nem para o seu lado, o lado que você defende, né, que é o lado da bola. Não tem problema nenhum de quem defenda a bola, de quem defenda da forma que quiser, cada um defende o que acha correto. Eu não sou o dono da verdade nem o dono da razão. Como eu sempre digo, o diferencial do movimento da Terra plana é que ele não é uma ditadura impositiva do conhecimento. Pelo contrário, ele traz as pessoas para pensar. É óbvio que aí quando você pensa do ponto de vista científico, aí você começa a pensar do ponto de vista histórico, cultural, filosófico, né, religioso. Então, obviamente, quando falamos que a Terra plana é a ponta do iceberg de muita coisa que está encoberto e que há de ser revelado no fim, e que estão sendo reveladas a partir de agora, o problema é que tudo que a gente fala, a gente costuma apresentar as provas, a gente costuma argumentar com provas, ok? A gente costuma argumentar com aqui, ó, aconteceu isso. Se a gente vai argumentar algo do ponto de vista histórico, olha, pense dessa forma aqui, a gente cria toda uma
uma argumentação pautada para poder estar defendendo o que defendemos. Quando a gente vai fazer do ponto de vista científico, das ciências exatas, a gente traz aqui ó, a observação nos mostra isso. Por mais que o cálculo matemático, né, às vezes ele serve sim de uma fórmula matemática, ele serve para corroborar alguma coisa, mas ele não é determinante se a observação não bate com o cálculo matemático, entende? Então o cálculo matemático é importante apenas do ponto de vista para você, como que eu vou dizer, gente? O cálculo matemático ele serve para padronizar, ok? Algo, uma determinada coisa, para você ter um padrão para ser utilizado. Mas não significa que o cálculo matemático vai provar a realidade, vai se sobrepor à realidade da observação. Como colocou bem Tesla, né, que a ciência deixou de ser experimental para se tornar teoria, cálculo matemático e lixo filosófico. Então é justamente por essa questão. Então sim, a observação ela está acima de qualquer cálculo matemático, de qualquer fórmula matemática. Então é esse o diferencial do movimento. Por isso ele atrai cada dia mais adeptos, ok? É justamente por não jogar palavras ao ar, muito pelo contrário. É um movimento que traz consigo o retorno da ciência empírica, a ciência observável, mensurável e reproduzível. E por isso ele continua crescendo e não adianta ficar incomodado jogando palavras ao ar, porque isso não vai resolver, ok? O que vai resolver, censurarmos como estão fazendo já o YouTube já não notifica mais ninguém dos nossos vídeos, né? As pessoas que vêm procurar o nosso conteúdo, porque o YouTube dificilmente notifica. Então a censura ela já existe. E se ainda assim, com toda a censura, com toda a perseguição, o movimento continua crescendo, é porque alguma coisa ele tem, né, de bom ali, que as pessoas ficam, que as pessoas acordam para a realidade dos fatos. Então, olha bem, gente, se nos censurar será pior. Se nos calar, será pior. Se continuar com esse tipo de argumentação, jogando apenas palavras ao vento, vai ser pior. Então, o que vocês têm que fazer? Mais uma vez, eu vou dar um conselho para o pessoal que defende a ciência convencional, né? A ciência. Então, vou dar um conselho. Debata ideias com ideias. Não adianta ficar fazendo sátira, não adianta ficar fazendo palhaçada, que se continuar dessa forma, vamos para o debate, vamos abrir para o debate, né? Nós temos tantos canais aí ditos que divulgam ciência, abrem aí o espaço para o debate, para a gente discutir os assuntos, as pautas concernentes a isso. Então, enquanto isso não for feito e os argumentos de vocês forem esses aí, vocês vão continuar perdendo, não importa. Se não for nas redes sociais, será em outros campos da sociedade, porque a revolução do conhecimento já começou. Então, é isso, gente. Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo contra o original. Você aqui sempre bem informado, em primeiro lugar. Um abraço e até a próxima.